Terceira prática: quão louvável, quão glorioso e quão útil é, para os que assim se fizerem escravos de Jesus em Maria, trazer consigo, a modo de sinal de sua escravidão amorosa, as cadeiazinhas de ferro abençoadas, com a bênção própria que adiante se verá. Esses sinais exteriores, a dizer verdade, não são essenciais, e todos os fiéis podem haver-se bem sem eles, mesmo se abraçar essa devoção. Não me posso, contudo, escusar de elogiar aos que, após haverem sacudido as vergonhosas cadeias de escravidão do diabo, onde o pecado original e até os pecados atuais lhes antes havia prendido, sujeitaram-se voluntariamente à gloriosa escravidão de Cristo e se gloriam, com São Paulo, de estarem presos em cadeias por Jesus Cristo, grilhões 1000 vezes mais gloriosos e preciosos, apesar de ferro e sem brilho, do que todos os pingentes de ouro dos imperadores. Apesar de outrora nada de mais insultuoso haver do que a cruz, é hoje esse madeiro o que de mais glorioso há no cristianismo. O mesmo se diga dos ferros da escravidão. Nada de mais ignominioso havia entre os antigos e ainda hoje entre os pagãos, mas, entre os cristãos, nada de mais ilustre há do que as correias de Jesus Cristo, porque elas nos livram e preservam dos laços infames do pecado e do demônio, porque elas nos dão a liberdade e nos ligam a Cristo e a Maria, já não por força ou por constrangimento, como se faz aos coagidos, mas por caridade e amor, como a filhos. Atraí-os para mim, diz Deus pela boca de um profeta, com vínculos próprios de homens, com os vínculos da caridade, os quais, por conseguinte, são fortes como a morte, e de certo modo, tanto mais fortes nos que forem fiéis em levarem consigo até a morte esses sinais gloriosos. Porque, embora lhes destrua a morte o corpo, reduzindo-o à putrefação, não lhes destruirá, contudo, os vínculos da escravidão, que, sendo de ferro, não se deterioram com facilidade, e talvez até o dia da ressurreição da carne, no inaudito julgamento final, as cadeias, que ainda lhes estarão a ligar os ossos, serão uma parte da glória deles, e serão transmutadas em correias de luz e de glória. Felizes, pois, 1000 vezes felizes, os escravos ilustres de Jesus em Maria, que levarem consigo suas cadeias até ao sepulcro. Eis as razões por que se usam tais cadeiazinhas. Primeiramente, é para lembrar ao cristão dos votos e promessas do batismo, da renovação feita por essa devoção e da estreita obrigação de lhe serem fiéis, visto que o homem, antes guiado pelos sentidos do que pela fé, se esquece facilmente das suas obrigações para com Deus. Se algo exterior não há que lhes desperte na memória, essas pequenas cadeias servem maravilhosamente ao cristão de os lembrar das cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de onde fora resgatado e livrado pelo santo batismo, da dependência de Jesus Cristo, a que se submeteu o homem no santo batismo, e da ratificação que dela faz pela renovação dos votos. E uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nos votos do santo batismo e vivem numa tal libertinagem como se nada a Deus houvesse prometido, como os pagãos, é que não trazem consigo o sinal exterior que de tudo isso os faz lembrar. Em segundo, é para mostrar que não nos envergonhamos da escravidão e servidão de Jesus Cristo e renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Em terceiro, é para nos resguardar e preservar dos grilhões do pecado e do demônio, porque ou trazemos as cadeias da iniquidade ou as cadeias da caridade e da salvação. Ah, meu caro irmão, quebremos as cadeias do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do diabo e dos seus asseclas, e lancemos para longe o seu jugo funesto. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós o seu jugo. Salmo 2, versículo 3. Metamos os pés, para valer-me dos termos do Espírito Santo, nos seus grilhões, e o pescoço nas suas cadeias. Eclesiástico 6:25. Baixemos o ombro e levemos a sabedoria, que é Jesus Cristo,
às costas, e não nos desgostemos com as suas prisões. Eclesiásticos 6:26. Percebereis que o Espírito Santo, antes de dizer essas palavras, vai preparando a alma, para que ela não rejeite esse importante conselho. Ei-las, ouve, filho, e recebe uma sábia advertência, e não rejeites o meu conselho. Eclesiásticos 6:24. Havei por bem, meu caro amigo, que me una eu ao Espírito Santo, a dar-lhe o mesmo conselho. Suas correntes são correntes de salvação, visto que Jesus Cristo deve, na cruz, atrair tudo para si, de um jeito ou de outro. Puxará os réprobos pelos grilhões dos seus pecados, para os agrilhoar, como uns coagidos e demônios, à sua ira eterna e justiça vingativa. Atrairá, porém, de modo singular nesses últimos tempos, os predestinados pelos grilhões da caridade. Atrairei tudo a mim. João 12:32. Atraí-os para mim com vínculos próprios de homens, com os vínculos da caridade. Esses escravos amorosos de Jesus Cristo, ou acorrentados de Cristo, podem carregar as cadeias ou no pescoço, ou nos braços, ou na cintura, ou nos pés. O padre Vicente Carafa, 7º geral da Companhia de Jesus, falecido em odor de santidade em 1643, trazia, como sinal de sua servidão, uma argola de ferro aos pés, a dizer que sua dor era não poder arrastar publicamente as suas cadeias. A Madre Inês de Jesus, de quem acima falamos, trazia uma cadeia de ferro em volta da cintura. Outros a usaram em volta do pescoço, como penitência pelos colares de pérola que usaram mundo afora. Outros a trouxeram no braço, para sempre se lembrarem, nos trabalhos manuais, que são escravos de Jesus Cristo.